Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de apicultura para iniciantes. Obrigado pelo interesse. E meu nome é Vanderlei Donizete Acácio dos Reis. Eu sou pesquisador da Embrapa Pantanal na área de apicultura, aqui no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Eu vou falar do módulo 4, que é a instalação do apiário, sobre a questão de flora apícola na região centro-oeste do Brasil. Eu não tenho a pretensão, e muito menos tempo, para falar de todas as espécies vegetais que são visitadas, fornecem algum tipo de recurso para as abelhas africanizadas. Eu vou dar um panorama, e para isso eu vou fazer uma contextualização aqui, com publicações, algumas, por exemplo, aqui, Plantas do Pantanal, de um casal Arnildo e Valipote. São ex-colegas da Embrapa, pois estão aposentados no momento, né? E contribuíram com grandes trabalhos, publicações, como no caso essa, em que eles dão várias informações sobre as plantas. Por exemplo, um exemplo aqui é o gonçalo, e aqui vocês podem verificar que eles colocam que ela é muito apícola e disponibiliza pólen e néctar. Aqui é interessante. E eles dão outras informações, o nome científico, família, vários nomes vulgares, né? A ocorrência, distribuição e outras coisas mais. De toda forma, para você ser uma pessoa que desenvolva bem a apicultura de uma maneira técnica e principalmente racional e economicamente viável, a pessoa que tem que ter grandes conhecimentos da flora apícola. Então, busquem outros profissionais, engenheiros agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários e principalmente botânicos, e que tenham em grande vivência e experiência. Isso é a forma de informações mais técnicas, né, que tem disponíveis. Uma outra maneira é falar com os apicultores já estabelecidos, e aquelas pessoas que estão em associações, alguns em cooperativas, ou então falar diretamente com apicultores individuais e fazer o relato, a sistematização dessas informações, quando vocês não tiverem a felicidade de ter materiais como esse, que tem uma grande abrangência. Outra questão também, busque instituições, por exemplo, a Embrapa Pantanal tem vários materiais aqui de espécies apícolas do Pantanal, baseado em informações de herbário e de literatura. Essa daqui, por exemplo, uma inflorescência de aça-peixe, que ilustra essa publicação, e ilustra também a dificuldade de você buscar só informações acadêmicas na literatura, técnicas científicas, onde você, por exemplo, vai encontrar que a flor de aça-peixe produz grande quantidade de néctar, que vai dar origem a substanciais colheitas, por exemplo, em Minas, São Paulo, em Minas Gerais, São Paulo, outras regiões, outros estados do Brasil. Isso é verdadeiro. Não é o que ocorre aqui na condição do Pantanal. Então, eu sou oriundo de Minas Gerais e estudei no interior de São Paulo, fiz a minha graduação e mestrado lá, e naquela região a produção é muito grande de florada de aça-peixe, não sendo verdadeiro. Então, ter esse conhecimento com outros profissionais que atuam na região. Tudo para fazer o que eu disse para vocês, um calendário floral. Aqui, por exemplo, das espécies melíferas, no caso nativas, que ocorrem na borda oeste, aqui na região de Corumbá e Ladário, e nessa parte da Morraria. Trabalho de 3 anos, uma colega, Suzana Salles, aqui da Embrapa Pantanal, e eu, nós dois como pesquisadores, e os demais autores aqui são bolsistas. Aí chegamos à conclusão que néctar e pólen são oferecidos às abelhas ao longo de todo o ano, com diminuição da oferta nos meses de inverno, julho, agosto e setembro aqui, né? Portanto, de julho a setembro. Se vocês não tiverem essas informações, vocês podem produzi-las, mas tentem fazer uma estratificação. Em erva, que são aquelas plantas rasteiras, as mais baixas, né? De porte mais baixo, arbustos de porte intermediário, árvores são as plantas de maior porte, lenhosas normalmente, e as lianas aqui, que são o nome técnico para as trepadeiras. Vocês verifiquem aqui, por exemplo, pegando as ervas,
Ó, de ano a ano ela tem flutuações e dentro dos anos também. É interessante você correlacionar com os dados da precipitação, essas colunas aqui verticais. Observem que de um ano para o outro também tem variação nas precipitações. Aqui a temperatura média também vai afetar isso, óbvio, varia ao longo do ano. E a mínima também, a média máxima e a mínima média também tem essas variações, né? Então, vocês observem que isso varia de ano a ano. Então, é interessante vocês também fazerem o registro, porque agora, principalmente nessa época que está tendo tantas mudanças e relevantes. Busquem outras informações de mais de uma publicação, como eu mencionei para vocês. Aqui tem, por exemplo, uma outra publicação da Embrapa Pantanal, referente à apicultura e meliponicultura em comunidades ribeirinhas. E vocês vão verificar, por exemplo, que o Gonçalo, que é tido como muito importante lá pelo Arnildo Iavalli, aqui nessa publicação que eu elaborei com Ademir Almeida, nós não tivemos essa variação, essa verificação. Não quer dizer que o Gonçalo não seja apícola. Nessas circunstâncias, e nesse momento que nós fomos, ela não estava sendo visitada em tão relevante como no caso que eles observaram. É interessante também fazer o agrupamento dessas espécies vegetais por famílias. Olha, nesse exemplo aqui anterior, nós tivemos 58 espécies vegetais da família Fabácea, e aqui a outro aleatório, 7 da família Myrtácea. Não quer dizer que, do ponto de vista apícola, a Fabácea seja muito mais relevante que Myrtácea. Por quê? Todas as mirtáceas, normalmente, são muito importantes para a apicultura. Eucalipto, jabuticabeira, goiabeira e por aí vai. É uma família muito importante para a apicultura, muito relevante como flora apícola. E, às vezes, também essas relações podem enganar alguma espécie, alguma família que só tem uma espécie aqui. Essa espécie pode ser muito, muito, muito importante. Então, tomem cuidado com isso, mas busquem e sistematizem, se possível, da melhor maneira que tiverem acesso, essas informações que vocês forem conseguindo. Por quê? Aqui, ó, vamos verificar que a apicultura está aumentando a produção de mel, aqui um produto apícola específico, mel, né? O Brasil como um todo, de 2013 a 2019, passou de mais de 35 mil toneladas para mais de 45. Ó, maravilha! Então quer dizer que em todas as regiões está aumentando? Não necessariamente, né? No Nordeste, ó, quase que dobrou a quantidade obtida. Em compensação, no Sul oscilou, né? Estava alto, caiu, voltou para o nível anterior. Ou seja, é uma região que está praticamente consolidada, poucas áreas novas, muito saturada, muita competição entre apicultores. Ó, vejam o exemplo também da região Sudeste, que foi aumentou durante esse período aqui, mas não tão substancialmente como no Nordeste, né? Mas houve algum incremento. Ou seja, as duas regiões onde tem maior potencial para aumentar é a região Norte e a região Centro-Oeste. Coincidentemente, as duas maiores em área geográfica do país, né, em extensão territorial, e as duas que têm uma diversidade enorme de plantas, né? Então, isso é indicativo que essas duas regiões vão aumentar no futuro, porque estão saturadas as outras regiões, e os apicultores pretendem aproveitar novas áreas e até para sair de outras situações problemáticas que estão enfrentando, por exemplo, envenenamento de abelhas por defensivos agrícolas ou agrotóxicos, né? Outro exemplo aqui, por exemplo, Corumbá, de onde eu falo com vocês no momento, em 2002 produziu 15 mil quilos de mel. Em 2019, 6 mil e pouco mais de 6 mil. Três Lagoas também em Mato Grosso do Sul, só que no outro oposto, né, no oposto oeste, aqui no oposto leste, perdão, aqui no extremo oeste do estado, e aqui do Brasil, no oeste também, o que ocorre, a produção em Três Lagoas pulou de 6 mil e pouco para mais de 120 mil quilos, ou seja, aumentou quase 20 vezes. O que explica isso? A flora apícola também.
No Pantanal, muitos apicultores estavam já em idade avançada, pararam com a atividade e, além disso, houve grandes secas e problemas ambientais, né, que prejudicaram, né, dificuldades ambientais que prejudicaram a produção. Em compensação, aqui, em Três Lagoas, a região ampliou substancialmente as áreas ocupadas por florestas de eucaliptos. Então, fica evidente esse incremento e a grande quantidade, inclusive com apicultores vindo de outras regiões do Brasil, por exemplo, na região sudeste, né, que São Paulo faz divisa com a região ali, de Três Lagoas, inclusive, e apicultores de outras regiões do Brasil, do sul, por exemplo, também, em rotas migratórias, têm aproveitado essa região também. Bom, aqui didaticamente, para facilitar o entendimento e meu preparo, algumas espécies nativas que ocorrem aqui na região centro-oeste, por exemplo, a canela de ema ou canudo de pito, dois nomes diferentes para a mesma espécie científica. Então aqui, ó, vocês vejam, por isso também quando fizerem essas anotações, tomem muito cuidado. Vocês viram no livro do Arnildo Potti, ele coloca vários sinônimos, né, para Gonçalo no material dele. Verifiquem aqui a grande quantidade é uma inflorescência muito visitada pelas abelhas e é uma planta relevante. Mais uma planta nativa também, cipó-uva, ocorre em vários estados e em várias regiões do Brasil, não necessariamente essa espécie, mas com muitas espécies com esse nome, da liana aqui, ó, é uma trepadeira, né? Cipó-uva também, uma espécie apícola muito importante, que produz um mel claro, muito valorizado e muito demandado pelo mercado. Uma espécie cultivada e exótica, né? O eucalipto, por exemplo, aqui, ó, vários botões florais ainda para abrirem e alguns que estão abertos já sendo visitados por várias, aqui no caso, por duas abelhas. Verifiquem também a grande quantidade de pólen nos estames, né? Além de néctar. Então, é uma espécie muito importante que, como vocês viram ali com os dados de Três Lagoas, aumenta substancialmente a produção de mel. E tem várias espécies, por isso esse SPP é um gênero que tem mais de 700 espécies. E é um principal centro de origem Austrália, né? Aqui, espécies cultivadas, trigo sarraceno. Aqui a apicultura migratória, do lado, né, um caminhão transportando pallets com grande quantidade de colmeias, algumas inclusive já foram retiradas, né? E aqui uma cultura de inverno que ocorre muito comum em várias regiões do Brasil e do Centro-Oeste, para formar palhada, para fazer rotação de culturas e várias outras características benéficas para a agropecuária. Outra espécie muito importante também, em grande quantidade de mel e pólen, mel e ou pólen podem ser aproveitados, pólen apícola, né, pelos apicultores, o nabo forrageiro. Verifiquem aqui a grande quantidade de flores numa única espécie, numa única planta, perdão, e observem a grande quantidade de plantas numa área aqui de cultura de inverno. Aqui, ó, eu fiz aquela separação didática, né, entre espécies cultivadas, no caso o nabo forrageiro, aqui do lado esquerdo, e aqui a canela de ema, o canudo de pito que vocês já viram, aqui. E o apicultor colocou as colmeias aqui em pallets na borda dessa vegetação aqui das árvores de canela de pito. E as abelhas já estavam aproveitando a florada do nabo forrageiro, né, as flores, e agora também abrindo a florada vão começar a aproveitar simultaneamente a florada da canela de ema ou canudo de pito. Então, no mesmo local, ele vai estar produzindo mais de um tipo de mel, e ó, vai ter um blend lá, uma mistura, ou então ele pode colher esse mel antes de abrir essa florada, e aqui a grande vantagem, numa mesma área geográfica, ele vai produzir dois tipos de mel de flor de origem de nabo forrageiro, e mel de flor de canela de ema, e outras nativas que podem estar nessa mata aqui também, nessa vegetação, outras plantas também que ocorrem aqui. Então, essa é uma das características que a apicultura brasileira tem, e em muitas regiões isso é possível. Numa mesma área geográfica, você produzir mais de um tipo de mel, mesmo sendo um apiário fixo
ou migratório, como é esse caso, né? No Pantanal, aqui também essa situação ocorre, só que com vegetação nativa, ao longo do ano você consegue ter mais de um tipo de florada de produção de mel para o mesmo local. Aqui eu agradeço enormemente ao Daniel Dalastra, que forneceu várias das imagens que ilustram essa apresentação, e a colega Maria Tereza, da Embrapa Meio Norte, que forneceu aquela imagem das abelhas nas flores de eucalipto. Considerações finais. Com todas essas mudanças climáticas, vocês devem ter acompanhado esses 2 anos de incêndios, principalmente no ano passado, muito intensos aqui na região do Pantanal, com chuvas abaixo da média e calor acima da média, inclusive afetando os reservatórios das hidrelétricas e todos os problemas decorrentes disso. Todas essas alterações que estão ocorrendo têm dificultado o planejamento de todas as atividades agropecuárias, inclusive da atividade apícola. Dessa forma, cada vez fica mais difícil você fazer um aproveitamento racional das floradas, mas isso tem que ser buscado, porque senão a produção fica inviabilizada. E daí a necessidade de fazer e ter um conhecimento melhor da flora apícola. E essas incertezas têm forçado e têm os apicultores, as pessoas que desenvolvem a apicultura, ampliar seus conhecimentos técnicos e mudarem a sua forma de atuar. Muitos estão passando a atuar de forma em associações e alguns até em cooperativas, justamente para tentar minimizar. Então, são efeitos ambientais que estão tendo outras implicações, já que afetam a florada e, inclusive, a produção e produtividade das colmeias. Dessa forma, busque, sempre que possível, em várias instituições, informações técnico-científicas. Por exemplo, na Embrapa, nas empresas de assistência técnica e extensão rural, as Emateres e outras, que tem algumas mudaram de nome nos estados, EPAMIG, EPAGRE, por exemplo. As universidades, várias desenvolvem trabalhos nessa linha. SEBRAE e SENAR tem algumas publicações, Instituto Federal também, e outras instituições que tenham projetos relacionados com a flora apícola. Então, busque informações além dos apicultores. Isso é uma obrigação, praticamente, para quem vai desenvolver apicultura ou pretende iniciar na atividade, ampliar os seus conhecimentos técnico-científicos. Se tiver publicações para a sua região, tiver um herbário de referência, como a Embrapa Pantanal tem aqui para essa grande região do Brasil, busquem essas informações e busquem subsidiar e fazer esses calendários florais. Para mostrar aqui para vocês que isso é possível, nós desenvolvemos da Embrapa Pantanal com parceiros um projeto de apicultura em algumas comunidades ribeirinhas do Rio Paraguai, e aqui um favo, né, um quadro já com mel operculado, pronto para ser colhido, da flor de cambará. Verifiquem a aparência desse material, excelente, tem um potencial muito grande, e esse apiário instalado a alguns metros da barranca do Rio Paraguai. Nós temos várias referências aqui em flora apícola, tanto da Embrapa Pantanal como de outras unidades da Embrapa,